Eu quero agradecer a vocês, em nome de toda a equipe do FOPEM, por terem aceitado participar do painel. E vou começar com uma pergunta inicial, que é a respeito dos primeiros contatos de vocês com a música. Então, eu queria saber como que isso aconteceu, quando que vocês começaram a estudar música e como que vocês chegaram até o curso de licenciatura. Meu primeiro contato com a música começou quando eu era criança mesmo. Eu sempre gostei, assim, não consigo saber qual foi o momento que eu comecei, sabe? Mas com 8 anos de idade, comecei a fazer aula de teclado, daí fui tocar na igreja, daí eu vi os meninos tocando violão, comecei a pedir para eles me ensinarem uns acordes ou outro, fui pegando na internet e fui. Depois fiz aula de violão, fiz aula de bateria, tive banda, toquei na igreja muito tempo. E aí meio que eu sempre soube que eu queria fazer música, assim, que eu queria trabalhar com música, que eu queria levar isso para minha vida. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a fazer aula de canto num projeto que tinham professoras formadas em música, que conheciam um curso. Eu pensei, nossa, sabe, ensino médio, começar a pensar a faculdade, o que fazer depois. E aí eu já caí de paraquedas, assim, num curso que tinha pessoas formadas em música que foram incríveis, assim, e essenciais, né, para esse start de vou fazer faculdade de música. E aí, durante todo o meu ensino médio, eu conversava muito com elas, eu perguntava tudo, tirava dúvida, entrava na internet, pesquisava, e sabia que era isso que eu queria, continuei estudando, fazendo aulas de teoria, tocando, e cheguei no curso. E foi isso, meu processo até chegar na graduação. Rafa, e a escolha pela licenciatura foi algum desejo de ser professora? Ou você escolheu a licenciatura inicialmente a escolha foi por conta de ser música mesmo? Inicialmente foi de música mesmo. Eu até fiz umas aulas de violão erudito, assim, mas não rolou. E eu queria ser professora, mas eu me sentia muito insegura, assim, parecia que eu nunca ia ser capaz de ser professora. Então eu tinha muito medo de falar, vou fazer licenciatura, sabe, por conta dessa minha insegurança. Mas aí não teve jeito. Era o que eu queria mesmo e acabei indo para licenciatura mesmo. E foi isso. Mas inicialmente foi pensando na música, depois eu pensei na licenciatura e me encontrei bem ali. Bom, meu primeiro contato com a música eu falo que foi desde da barriga da minha mãe, porque a minha mãe é professora há mais de 35 anos. E então eu nasci nesse meio. Ela falava que ela dava aula, sempre deu aulas particulares, então ela deixava o carrinho do lado do piano, então eu sempre estive em contato com a música. E por eu ver minha mãe sempre dando aula, eu sempre achei legal, interessante o que ela estava fazendo, então eu sempre tive interesse e a curiosidade de ficar na beira do piano, nem alcançava o piano direito, para ficar tocando. Então, eu não me vejo em nenhum momento da minha vida sem que a música estivesse presente. E quando eu estava no ensino médio, minha mãe resolveu fazer faculdade de música. Então, ela fez na UEM. E foi aí que eu comecei a conhecer melhor do curso e me interessei em fazer posteriormente a graduação. Então, eu nunca tive, quando chegou na época, eu nunca tive dúvidas de que eu cursaria música e não outro curso. Meninas, e sobre as ocupações atuais de vocês? Vocês estão trabalhando majoritariamente com música na escola, né? Da rede privada aqui de Maringá. Eu sou professora de música da educação infantil e eu estou desde 2016, assim que eu terminei a graduação, eu já entrei no colégio. Na verdade, antes de conseguir o nosso diploma, por conta da greve que ele veio atrasado, né, eu fiz a entrevista e aí elas esperaram o meu diploma para eu começar a atuar. Então, eu dou aulas de música para educação infantil, para crianças de 2 anos a 6. E também, no ano de 2019, também peguei algumas turmas do ensino fundamental, mas o que eu gosto mesmo de trabalhar no colégio, e que são as minhas turmas mesmos, é educação infantil. Aí eu entrei faz uns 2 meses.
E essa escola é uma escola bilíngue, então as minhas aulas têm que ser em inglês. Então, eles não têm aula de inglês, eles têm aula em inglês. Então, eu tenho que levar repertórios em inglês, conversar com eles em inglês. Então, esse está sendo o meu trabalho. Lá tem a turma que eles chamam Toddler, Nursery, JK e SK, que são infantil 2, 3, 4 e 5. E é isso. Aí, além de dar aula nessa escola, eu dou aula particular em outros projetos, né? Tanto particular comigo, quanto com o projeto Girassol. Rafa, que diferente isso. E como que foi assumir esse desafio? Você já tinha se preparado no curso de graduação? Já esperava que fosse aparecer esse tipo de demanda em escola de educação básica aqui de Maringá? Olha, quer dizer, está sendo um grande desafio, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça dar aula de música em inglês, nunca tinha parado para estudar isso, assim, foi meio no susto, me indicaram lá, fiz entrevista, me chamaram para trabalhar, e foi assim, aí eu comecei a pesquisar, estudar, ainda sinto, ainda não estou com muito repertório, sabe? Como faz pouco tempo que eu estou dando aula lá, então eu conheço pouco repertório, e aí às vezes eu acabo ficando limitada ao plano de aula que eu faço, porque não tenho experiência mesmo com isso, sabe? Então, às vezes alguma coisa não está dando certo, ou percebo, nossa, podia fazer tal coisa, mas aí como eu não sei outros repertórios, outras coisas, acabo ficando limitada por não ter essa experiência, não ter essa formação. Então eu estou estudando, ralando para expandir, né, a minha experiência e o meu repertório nesse sentido, mas é um grande desafio que eu não sei se eu estava preparada, mas estou indo, está funcionando, está dando certo, estou gostando, está sendo uma experiência incrível. A experiência, muitas vezes, a gente adquire na experiência mesmo, né? A gente tem uma formação inicial, mas, de certa forma, a formação continuada, ela também se dá na própria experiência, né? Então, a gente vai aprendendo a ser professor na prática, para além do estágio e da graduação, né? Sim, com certeza. Tanto nas primeiras aulas que eu fui dando em português mesmo, já foi totalmente diferente, né, da graduação. Quando a gente chega no mercado de trabalho, é diferente, né? E aí vai ganhando experiência mesmo, né? Agora estou passando por esse mesmo processo de novo, só que em outra língua. Que bom que você está tendo essa oportunidade, porque acho que é um desafio, mas é uma oportunidade também, né? E como que vocês chegaram até a escola de educação básica e as faixas etárias com as quais vocês trabalham? Foi uma escolha? Vocês passaram por outras experiências anteriores com, não sei, escola de música, projeto social, e escolheram isso? De que forma que se deu essa chegada até a educação básica? Bom, eu, com crianças da idade que eu agora trabalho atualmente, eu não tinha tido a experiência ainda, porque eu só fui trabalhar com crianças mesmo no nosso estágio, no estágio da graduação. Só que durante a faculdade, durante a graduação, eu trabalhei com a terceira idade, que é um projeto que o CAC aqui de Maringá tem, que eram os jovens de ontem, né, o coral, e o grupo Maringá Seresta. Então, eu era correpetidora do grupo, mas também, quando necessário, no coral, no caso, né, no coral Jovens de Ontem, também fazia a regência. Então, a minha experiência com crianças, ela veio depois, né? Ela veio durante o estágio e depois quando eu fui trabalhar. Durante a graduação da minha mãe, minha mãe participou de um projeto com bebês, que inclusive nós participamos depois, né, amiga? Depois nós tivemos a experiência. E eu ficava com a minha mãe, porque eu saía do colégio e esperava o horário e ficava assistindo a aula. Então, esse contato com crianças e com bebês, que no caso, acho que o projeto eram, se não me engano, crianças de 6 meses, 8 meses, eu fui ter esse contato quando a minha mãe estava trabalhando no projeto, e
E gostei muito, achei muito interessante. Eu ficava torcendo para que tivesse na minha graduação esse projeto para eu poder ter essa experiência. Então, durante a graduação, eu trabalhei com a terceira idade. E aí, depois, durante a graduação, tive contato, então, com crianças. E quando eu me formei, surgiu... Eu não me lembro se vieram me falar, se na época eu vi no Facebook... Mas eu soube que o objetivo estava com vaga de professora de música, e aí eu fui fazer a entrevista. Mas sabe quando eu fui assim, eu não fui com nenhuma pretensão de ser contratada, eu fui porque eu queria ter experiência e ver como seria uma entrevista. Eu nunca tinha feito entrevista para trabalhar em escola, então eu montei uma aula experimental. Peguei como planejamento uma das aulas, inclusive, que eu utilizei no estágio com as crianças, e fiz uma aula experimental, e duas coordenadoras, a coordenadora da educação infantil e do fundamental. E eu nunca vou esquecer, porque além de ter sido a minha primeira experiência, elas avaliavam a nossa aula com nota. Então, eu dei a minha aula, mostrei os instrumentos, expliquei como era uma aula de música, e eu lembro que quando terminou a entrevista, elas falaram, nossa, Marissa, mas você tirou nota 10 nessa aula, olha aqui, avaliei você com nota 10, eu não vejo a hora de você trazer o seu diploma para a gente oficializar o seu contrato. E isso foi um susto para mim, então eu caí na escola meio que, assim, no susto mesmo. Então, eu assumi as aulas, já tinha os planejamentos, né, já tinha uma certa experiência, mas foi meio que no susto, foi meio inusitado, assim, eu não esperava passar. Então, e o objetivo foi a primeira escola que eu trabalhei depois da graduação, estou lá há 5 anos. Quando eu entrei na graduação, eu sempre tive a vontade de trabalhar com criança, então, assim, durante toda a graduação eu já tinha esse desejo. Aí, no estágio, fiz estágio no Infantil 2, foi, assim, um grande desafio, mas também, ao mesmo tempo, foi incrível, sabe? Eu aprendi muito nesse estágio. Aí, depois dei aula em escola de música, me formei. Começou a pandemia. Eu fiz entrevista em uma escola, mas aí já veio a pandemia, assim. Eu lembro que o dia que eu fui fazer a entrevista, já estava começando assim, eu já lembro que eu já fui com medo, sabe, que já estava começando a falar e tudo mais. Aí, então, nem me contrataram, porque eu acho que daí a escola, né, eles não iam contratar uma professora de música, né, no meio do caos que estava. Aí, eu fiquei uns 4 meses sem trabalhar, comecei a dar aula particular. Eu dava aula particular, aí comecei a dar aula no projeto Girassol, e um dia eu divulguei no Instagram, assim, que eu dava aula, e minha amiga repostou, sim, aí ela fez uma propaganda lá e a coordenadora me mandou mensagem. Daí a gente marcou a entrevista e eu comecei. Então, também foi meio... Não estava nos meus planos no momento, mas deu certo e é isso. Meninas, como que é ser professora de música numa escola de educação básica da rede privada? Por exemplo, a Marissa falou que ela fez a entrevista, tirou uma super nota máxima. E como que é? A coordenadora, a diretora, elas tinham um conhecimento sobre música? Será que elas tiveram música nas formações delas? E, além disso, quais que são, assim, de um modo geral, os pontos positivos e negativos? Como que é ser professora de música dentro de uma escola? Eu acho, inclusive, que o motivo delas terem ficado assim tão espantadas com uma aula de música foi justamente por nunca terem tido ou nunca terem assistido uma aula de música. Porque, não assim, desmerecendo a minha aula ou de maneira alguma, mas até porque eu nunca tinha tido a experiência de uma entrevista, né? Nunca tinha dado aula em escola fora o estágio, que a gente sabe que é outra coisa, né? São 2 mundos diferentes. Então, elas nunca tiveram contato com música. E quando eu fui contratada, eu achei que trabalhar em colégio particular, por ser da rede privada, eu achei que eu teria muitos recursos, eu achei que eu seria super amparada na escola, mas assim que eu entrei, eu já notei que
todas as aulas especialistas, que é como eles chamam no colégio, então, educação física, inglês, aí tem artes, música, todas essas outras disciplinas possuem um coordenador específico. Então, a educação física tem um coordenador que cuida só da disciplina de educação física, e aí ele tem reuniões regulares com todos os professores. O inglês tem uma coordenadora e tem um super apoio no colégio, então as professoras de inglês também têm reuniões regulares, e artes e música não tem. Então, eu me sinto no colégio um pouco assim, de escanteio. Eu tenho que, é como se eu tivesse que ir descobrindo as coisas no colégio assim, sozinha, porque não tem uma coordenadora que cuida da música, né? Então, aí tem a coordenadora que cuida das professoras regentes. Então, só que as reuniões que tem com ela, as coisas no colégio, são diferentes do que é passado para mim. Um dos pontos positivos do colégio é que nós temos vários instrumentos, né, para trabalhar, e são instrumentos de qualidade. Então, eles fizeram uma compra recente, então, nessa parte dos instrumentos, eu sou muito bem amparada, então eu consigo, quando é para fazer uma aula com os instrumentos, eu consigo ter um bom repertório ali para trabalhar com eles. Quando precisa de alguma apresentação, de alguma data comemorativa, né, que nós trabalhamos no colégio, nós temos recursos para trabalhar, então o colégio fornece esses recursos para a gente. Então, nós somos, por esse lado, eu sinto que nós somos bem amparadas. Porque eu sei que alguns professores, inclusive, por não terem instrumentos, precisam construir os instrumentos, levar para a escola, né? Só que são muitos alunos, às vezes a gente não consegue ter um instrumento para cada, né? Então, se a aula é voltada para o instrumento, nesse lado, o colégio, ele é bem legal nessa parte. A escola que eu dou aula, ela é nova, então eu sinto, assim, que tá crescendo, sabe? Tá aos poucos, mas quando eu entrei, não tem ninguém lá na escola que tem, assim, que sabe sobre música, sobre como funciona a aula de música, tudo mais. Eles cantam muito com as crianças, eles fazem muitas atividades com música, mas não aula de música, né? Então, assim, e lá eles têm um planejamento só do Infantil 5, não tem o planejamento dos anos iniciais, assim, e isso eu sinto muita falta, sabe? Porque as outras disciplinas têm. E esse planejamento, ele vem, como a Maple Bear é uma franquia, né? Ele vem do maior, sim, mas só tem o do SK, né? Que é o Infantil 5. E aí acaba que eu tenho que ir fazendo meus planejamentos, e aí ninguém lá sabe sobre música, sobre como funciona a aula de música. Então, assim, o repertório que eu acho, às vezes, é muito, assim, para ensinar vocabulário, não para ensinar música. Então, tô tendo essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eles são abertos para conversar e para tirar dúvida. Então, eu tento sempre conversar com a coordenadora e falar, estou fazendo isso por esse objetivo, quero chegar lá, mas estou fazendo esses objetivos com cada turma. E tá sendo assim, mas eles são bem compreensivos, assim, de entender bem como funciona a infância, como está o período de cada turma, como é a rotina de cada turma. Então, eles são bem organizados nesse sentido, que acaba me ajudando bastante. Então, agora eu estou conseguindo, agora os alunos estão começando a entender como é a rotina da aula de música, então tá sendo bem legal. Mas ainda, como é uma escola pequena e é uma escola nova, ainda não tem instrumento, não tem recursos, então eu tenho que levar, assim, quando eu quero usar alguma coisa, né? Então, eu acabo levando os meus instrumentos mesmo, mas é um pouco desafiador, assim, a gente chegar na escola sem... as pessoas não têm muita ideia de como é a aula de música, né? De como funciona a aula de música. Então, a gente tem que ensinar para as crianças, mas também para os profissionais que trabalham na escola para entender o nosso trabalho. Esse é o principal ponto, né? E é uma coisa para a qual a fala de vocês duas convergiu, né? Que precisa desse trabalho de entendimento da comunidade escolar para o que é uma aula de música. Então, esse entendimento que, de repente, o corpo escolar não tem, justamente porque não tiveram essa formação, né? Ô, Rafa,
esse planejamento que você recebe do Infantil 5, ele vem trabalhando só o vocabulário também, ou você sente que ele foi feito por um profissional, por um professor mesmo de música? Não, esse planejamento do Infantil 5, ele tanto que ele vem em português, e ele foi feito por um professor de música. E assim, no Infantil 5, eles começam a ter aula de português e ter mais contato com o português também. Então, as minhas aulas podem ser em português com o Infantil 5. Mas acaba que eu puxo para o inglês também, sabe? Então, fica ali no meio termo. O planejamento é legal, mas assim, eu pego as ideias e adapto para a turma, até porque é uma turma pequena, então é diferente. Eu estou no grupo de professores do Brasil que dão aula de música na Maplebear. E eles postam vídeos cantando músicas em português mesmo, cantando música popular brasileira. Então, tem essa abertura a partir do Infantil 5, essa abertura maior. Mas não é apostila, né? Você não tem que fazer apostila com os alunos. Não. É só uma ideia, assim, dos conteúdos para trabalhar. Eles têm sugestões de atividades, mas eu acabo sempre adaptando as atividades que eles sugerem. Pego o conteúdo, os objetivos e dou uma adaptada na atividade. Entendi. É porque você falando assim, e no colégio, no objetivo, eles têm apostila, né, do Infantil 2 ao Infantil 5. Então, eu não tenho opção de não fazer. A apostila faz parte do currículo e tem que ser entregue no final do ano. Mas esses dias eu ouvi uma frase que um aluno me falou que me deixou triste, porque é o que eles pensam sobre a aula de música. Dei aula como tinha que, estava no planejamento para realizar atividade na apostila, e um aluno chegou em mim e falou assim: ai, Pro, você não é professora de música, você é professora de desenho, né? Aí eu falei, poxa vida, tanta coisa legal que dava para fazer com eles, mas eu tenho que seguir a apostila, e no final o registro, ele é o desenho, mas o problema não é nem o final da atividade ser o registro no desenho, é como a atividade está na apostila para ser passada para os alunos. Então, eles têm a aula de música quando é atividade na apostila, que é só desenho. Então, eles me chamam, Pro, você podia até ser professora de artes também, né? Porque, nossa aula a gente só desenha. E os planejamentos de vocês, aproveitando esse gancho, então, eles seguem algum fio que seja ditado por essas apostilas, ou isso vem de cima, vem da coordenação, vem de algum documento que norteia o que vocês precisam preparar, ou parte de vocês mesmo? Eu divido assim, eu divido o meu planejamento quando eu preciso trabalhar a apostila e quando eu levo atividades que eu pesquiso, que eu levo material, que eu monto minha aula. Só que muitas vezes a atividade da apostila, ela requer uma aula anterior, então eu não consigo pegar a atividade da ficha e dar em uma aula para eles fazerem o registro. Então, acaba que o meu planejamento, ele é mais focado e mais pautado na apostila do que nas aulas que eu poderia levar as minhas atividades de livros aqui, que eu tenho, dos meus materiais. Então, eu sou obrigada a trabalhar com essa apostila. Então, eu não posso me dar ao luxo de falar, não, hoje eu não quero, ou eu não... Porque no final do ano, o pai tem que pegar essa apostila completa. E quando nós entramos de férias, tanto no início do ano quanto no meio do ano, o colégio oferece cursos para a gente aprender a trabalhar com essa apostila. Então, eles dão algumas atividades, algumas ideias, né, algumas dicas para você trabalhar com a apostila. Lá na escola, tem o planejamento do Infantil 5, mas eu não sou obrigada a seguir, assim, sabe, arrisca ele. Eu tenho bastante liberdade lá, tanto que às vezes engata num conteúdo, numa atividade com eles, eu acabo fazendo 2, 3 aulas aquele conteúdo, desenvolvendo outras atividades com aquilo, e tá tudo bem, sabe? Só que eu não tenho o planejamento dos outros anos, então eu que faço o planejamento dos outros anos e vou indo, assim, aí... Então, eu tenho bastante liberdade lá na escola, assim, isso é bem bom, porque, assim, elas
reconhecem que não entendem muito de música e aí me dão liberdade, sabe? Considerando as ocupações de vocês hoje, o trabalho na escola, mas também a trajetória de vocês de modo geral, a trajetória profissional de vocês. O que vocês entendem como uma necessidade de formação inicial e continuada? Durante a graduação, eu era amparada por professoras que me ajudavam nas dificuldades, que me davam ideias de planejamento, e se alguma coisa não ocorresse bem no colégio, a gente tinha quem recorrer. Agora, como professora da escola, é completamente diferente, né? Eu senti falta de alguma, não disciplina, mas durante a educação musical, que fosse trabalhado, por exemplo, a construção de instrumentos a partir do que os alunos têm em casa ou a partir do que a escola pode oferecer. Porque hoje eu sei que eu sou professora de uma escola da rede privada, mas amanhã pode ser que eu já não esteja mais. Então, eu acho legal que o professor tenha esse respaldo de como, se a escola não me oferece material, se eu não tenho os devidos recursos, como eu posso trabalhar a partir disso. Então, é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, porque mesmo o colégio me oferecendo os recursos para eu trabalhar, eu acho legal passar também essa vivência para as crianças, para que eles possam construir instrumentos em casa, para que a música não fique só no colégio, mas que eles possam levar para casa mesmo essa experiência e que acabe incluindo toda a família, né? E eu gosto muito da parte de construção de instrumentos, só que eu não tenho, como que eu vou falar? Eu não tenho um repertório para isso. O que eu construo é muito básico, é muito superficial o que eu construo com eles em sala, né? Então eu sinto falta disso, eu sinto falta dessa parte que eu conseguiria também agregar muito mais no colégio se eu tivesse esse conhecimento. Porque eu sei que, se não me engano, eu não sei, amiga, se você vai lembrar, mas a Aline Cliciani, eu acho que ela tem um trabalho, não tem, sobre construção de instrumentos? E eu achei muito interessante o trabalho dela, achei, assim, incrível. E eu queria que isso estivesse presente na graduação. Eu acho que é um desafio, até porque muitos instrumentos a gente aprendeu a fazer, né, muita coisa. Aí a gente esbarra em duas coisas. Uma delas é que os alunos precisam ter o material para fazer em casa. E a outra é que muito instrumento não vai ter como fazer. Por exemplo, como eles vão fazer um violão em casa, né? Que tenha um som usual, né? Uma coisa para que eles possam estudar ou levar essa aula de música para casa e continuar, né? O que eles fazem na escola com a família e no dia a dia, como você falou. Então, acho que, de repente, é mais um desafio, porque a música, ela tem mais isso, né? Que a gente precisa dessas ferramentas, não que não dê para trabalhar com elas, mas se a gente tiver, se os alunos puderem ter em casa, é uma coisa a mais e que vai somar muito, né? Então, eu acho que é mais um desafio mesmo. Durante a minha graduação, eu trabalhei, sempre me envolvi em projetos lecionando, então eu participei de PIBID, desde o primeiro ano eu já participei do PIBID, então isso também foi crucial, assim, para a minha formação. Mas aí acabou que ficou sendo focado no ensino fundamental e médio. Então eu tive bastante experiência com o ensino fundamental, com o ensino médio, várias discussões, tudo mais. E aí, com a educação infantil, eu acabei ficando só um semestre, digamos assim, né, na prática mesmo, né, na escola. Então, faltou eu ter explorado um pouquinho mais essa parte no estágio, porque o estágio, ele ensina muito, 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 nossa, quando a gente chega no terceiro ano, chega no estágio, depois de 2 anos estudando, pensando, trabalhando, planejando aulas também, mas quando a gente chega no estágio, nossa, é outra coisa, assim. E realmente, ter uma outra pessoa ali com mais experiência, que tá te auxiliando, que te dá dicas, te corrige, te passa atividades, né? E isso faz você crescer muito, né? Então, assim, o ideal seria a gente ter mais momentos de colocar a mão na massa, digamos assim, né? De estar em sala de aula, de ter que se virar com planejamento, mas eu não sei, é um pensamento meio utópico, né? Mas
se a gente tivesse uma possibilidade porque quanto mais a gente estivesse na escola, tivesse lá dentro, seria melhor. Por mais que eu estive muito na escola durante a minha formação, por conta dos projetos que eu atuei. Mas mesmo assim, se pudesse ter mais, seria melhor ainda. Eu senti falta de estudar e ter experiências com pessoas com deficiência, assim. Eu acho que isso é uma coisa que ainda falta muito, assim, no curso, né, de modo geral. Lógico que a gente não vai dar conta de tudo na graduação, né, mas eu queria ter tido experiência com isso, ter tido mais estudo, me aprofundado um pouco mais nisso também. Eu ainda não trabalhei com pessoas com deficiência, mas nunca se sabe. Eu ia falar isso também, Rafa, que eu também sinto essa necessidade. Não só pessoas com deficiência, mas pessoas também que possuem outros aspectos, né? Eu tenho alunos com vários aspectos, com laudos diferentes, né? Então, eu tenho vários alunos que quando me veio na turma, eu não sabia trabalhar, eu não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha tido a experiência, né? Então, quando chegou para mim, foi uma surpresa. Então, eu tive que pesquisar, eu tive que ler, mas assim, de forma muito rápida, porque no outro dia eu tinha aula com essa turma. E uma coisa também que eu senti falta foi ter esse contato mesmo com idades diferentes, que nem você falou, né? Que nem eu tive a oportunidade, durante a graduação, trabalhar com a terceira idade. Não tinha nada a ver com a graduação, era um estágio fora da graduação. Mas eu tive essa oportunidade, que durante a graduação eu não tive, né? Então, eu trabalhei com a terceira idade, e aí meu primeiro estágio foi com turmas do ensino fundamental, e o meu segundo foi com os bebês. Mas com crianças mesmo ali da educação infantil eu não tinha tido. Por mais que fosse a idade que eu tenho mais afinidade em trabalhar, eu não tive essa experiência. Então, eu não sei, realmente, a graduação não dá tempo da gente fazer tudo, né? Realmente. Mas eu acho que esse primeiro contato seria crucial mesmo durante a graduação. Quando a gente sai da graduação, uma possibilidade de trabalhar como instrumentista, como musicista, através de editais. Então, eu acho que é uma forma que aqui em Maringá a gente tem várias coisas que dão vários projetos. A Secretaria de Cultura de Maringá tem várias iniciativas que envolvem música, e eu caí de paraquedas, assim, quando eu fui fazer um edital. Eu não tinha ideia, assim, eu tive uma aula na graduação que explicaram um pouco sobre edital, mas assim, de uma forma geral, sabe, falando sobre as leis e tudo mais, não sobre como colocar a mão na massa, assim, tanto que eu não consegui passar, foi assim, fiquei como suplente, porque eu não sei como escrever um projeto de direito para edital, sabe, então, é uma coisa que eu quero me aprofundar e aprender melhor, né, pesquisar mais, estudar mais. Mas agora eu estou focada na escola, né, então já estou tendo esse foco. Mas eu quero também ter o foco de trabalhar com editais e de tocar, sabe? Então, faz falta também. Eu queria que vocês respondessem para mim o que o curso de licenciatura em música fez por vocês, como educadoras musicais. Então, que educadoras musicais vocês são hoje? Vocês se tornaram por conta de um curso de graduação em música, voltado para a docência, de um curso de licenciatura? Nossa, tudo. tudo, assim. Quando eu entrei na graduação, eu queria ser professora, mas eu não tinha ideia do que era ser professora, sabe? Então, nossa, o curso foi incrível, assim, nesse sentido, e me ajudou muito. Eu tive o privilégio de poder me envolver com projetos, então isso também me ajudou muito, sabe? Então, não seria educadora musical, não trabalharia com isso, não teria como sem o curso de graduação. Então, foi crucial o curso de graduação. Quando eu estava no último ano, eu trabalhei numa escola de música, e tinham
2 ou 3 pessoas lá formadas em música, ou que estavam fazendo curso de música, e a pedagoga da escola não era formada em música, então, assim, não tinha amparo, sabe, assim, de não entender o que estava acontecendo nas aulas. Então, eu acho que é muito importante essa formação e a gente levar um pouco da educação musical para espaços educacionais que muitas vezes acaba ficando limitado. Quando eu comecei a graduação, eu não tinha em mente que eu seria uma professora de música e que eu atuaria em escola. Então, a graduação me fez professora. Eu falo assim, tanto que a Cássia falou para mim que ela não esperava que eu fosse ser professora de escola, e realmente eu não esperava mesmo. Foi um processo mesmo, durante os 4 anos se deu esse processo para eu entender, aceitar e começar a gostar de ser professora em escola. Então, a graduação me fez uma professora para trabalhar em escolas que eu não me imaginava. Então, mudou muito o meu modo de atuar, o meu modo de pensar. A graduação ela me fez uma outra pessoa, uma outra professora, uma professora que eu não seria. Eu seria sim professora de música, mas não com a bagagem que eu tenho agora depois de ter passado pela graduação. A graduação ela me fez professora de música, uma professora que eu não imaginava ser. Meninas, obrigada então pelo encontro de hoje. A gente se vê no dia 26. Até lá. Até. Obrigada, Nicole, e até.